TV Assim Entrevista, hoje comemorativo ao aniversário da cidade de São Paulo e dos 4 anos de TV Assim. E o próximo entrevistado é um parceiro aqui da TV Assim, que comemora 4 anos, ele está com a gente desde o início, é o Ricardo Fraga. Ele é engenheiro agrônomo, ativista ambiental e ativista político. Tudo bom? Tudo bem, Davi? Como é que tá? Parabéns aí pelos 4 anos, é um grande privilégio estar aqui nessa data hoje. Tudo bem, Ricardo. Eu queria começar conversando um pouco sobre... Você é morador daqui da cidade, do bairro, né? Eu sou paulistano, nasci em São Paulo e moro na Vila Mariana há cerca de 20 anos. Tenho uma história aqui já, desde os 11 anos de idade. Então, a gente tem uma história aqui na cidade, principalmente no bairro, né? Em 2011 a gente iniciou um movimento chamado O Outro Lado do Muro, que foi sobre aquele empreendimento que fica na Conselheiro Rodrigues Alves, o Ibirapuera Boulevard, né? Na verdade, praticamente um projeto fora do lugar, fora do contexto, né? Quase um estupro arquitetônico para a cidade, né? Podíamos dizer assim. E hoje em dia a gente está lutando também por mais áreas verdes. A gente tem um grupo que se uniu e formou a rede Novos Parques SP, que hoje luta por cerca de 23 áreas, que são áreas privadas, mas que já possuem uma identidade com o público, né? Apesar de serem áreas privadas, elas já são utilizadas, muitas delas, como espaços públicos, e a gente acreditaria que essas áreas deveriam ser desapropriadas pelo poder público e transformadas em áreas verdes em benefício da população. Então a gente vem nessa luta aí, que se iniciou desde 2011, com um movimento aqui na Vila Mariana, que foi bem importante, para fazer com que as pessoas se unissem em torno de um objetivo comum, que é essa questão da luta mais forte, mais ativista em cima das áreas verdes. E é óbvio, né, que apesar de ser uma metrópole, a cidade tem que se preocupar com a questão ambiental. A gente está vendo as consequências que, por ser uma metrópole, que está se causando em termos de problemas de enchentes, tráfego, falta de permeabilização da cidade e tudo mais. Desses espaços, no caso, então, que já são ocupados, já são usados pela população, algum é daqui da Vila Mariana? Não, infelizmente a Vila Mariana é uma área super adensada, né? Ela não tem mais espaços remanescentes, né? Poucos espaços remanescentes privados e que sejam utilizados como espaços de lazer verdes, né? E o último espaço que a gente tinha era assim, um quarteirão que a gente tinha na Conselheiro Rodrigues Alves e que a gente iniciou o processo em 2011, mas que infelizmente serviu como uma base importante para fazer uma reflexão sobre a cidade e um impulso para que novos movimentos viessem para a cidade, mas por outro lado o final foi que a construtora conseguiu construir em cima de um curso da água, né? Então foi uma vitória por um lado, mas uma derrota por outro, né? Mas faz parte da vida, isso aí, continuamos atrás de vitórias. Bom, para o pessoal entender, normalmente esses terrenos tal, que já estão sendo esses 23 locais, o que tem lá? Como o pessoal aproveita? Para que serve? O que existe nesses lugares, na maioria? Então, a gente tem terreno na Moca, a gente tem terreno na Penha, a gente tem terreno na Zona Sul, que é o Parque dos Búfalos, né, que a gente tem 1,5 milhão de metros quadrados, que a gente estava tentando se tornar área verde, né, e por outro lado estão se pensando em fazer moradias populares lá. Então existe uma área que já vem sendo utilizada pela comunidade há muito tempo e que, por outro lado, o governo tenta implantar lá um grande condomínio popular, né, à beira da represa, né, e ao mesmo tempo se pensa no plano diretor que é adensar o centro da cidade, mas ao mesmo tempo que o plano diretor diz que você tem que adensar as áreas onde tem mais infraestrutura urbana, que seria o centro expandido da cidade, ele ainda continua com essa política de expandir a cidade horizontalmente e legalizar e propiciar que novos empreendimentos fossem construídos na periferia, próximos às áreas mananciais, né? Essas áreas deveriam ser decretadas como zona especial de recuperação e não ser construído mais nada, né? A cidade deveria adensar mais para o seu interior e não para a periferia, né? Então você tem um contrassenso entre o que o plano diretor fala e o que realmente acontece em termos de concretização de políticas públicas, até num programa que é federal, que é o Minha Casa Minha Vida, né? Obviamente não existe nada, o movimento ambientalista não é contra o movimento de moradia, pelo contrário, eles deveriam andar conjugados. O que a gente teria que fazer, de um certo ponto de vista, é trazer essas pessoas de baixa renda para as áreas mais urbanizadas, para os centros
para as áreas mais bem assessoradas de infraestrutura urbana, né? E fazer com que a classe média se mesclasse, a classe menos favorecida, a classe mais pobre, dentro da cidade, né? Não criar esse apartheid urbano que nem ainda continua existindo e insistindo, né? Mas eu queria parabenizar a TV, assim, a TV Web, que está na vanguarda das TVs webs, né? Aqui no Brasil, principalmente em São Paulo. Eu acredito que vai ter vida longa. E agradecer ao Arthur, agradecer toda a turma que está desde o início, dando uma força, incentivando a comunidade do bairro, os movimentos, os ativistas, os artistas, os artivistas, né, que a gente fala. E então é um momento de um privilégio muito grande estar aqui. Eu agradeço meu amigo Arthur. Legal. Voltando, você comentou comigo ali atrás também, uma outra questão ainda voltando para a questão de São Paulo, essa questão da impermeabilização da cidade, né? É uma questão que o pessoal normalmente não percebe, né? A população, mas existe um mal nisso, um mal ambiental quando isso ocorre. E o que é isso, para quem não conhece? Outro dia eu estava vendo, eles estão mexendo na República do Líbano, né? Ali perto da Quarto Centenário, onde eles vão estar instalando uma ciclofaixa, né? Na verdade é uma ciclovia, que é exclusiva. E daí eles estão tirando parte do canteiro e uma partinha pequena do asfalto, né? Onde os carros passam, né? Então tudo isso daí são microimpactos que vão impermeabilizando a cidade, né? E que ao longo do tempo vai trazendo como consequência esses impactos ambientais, né? Essas tempestades, né? Essa questão dessas chuvas intensas, né? Então, assim, a gente acha que por esse terreno na Vila Mariana, ele ficava no meio de uma encosta em que poderia estar servindo abasteceria, seguraria uma certa água por um determinado tempo antes de jogar montanha abaixo, né? Ou encosta abaixo, descer a Conselheiro Rodrigues Alves. E a questão da impermeabilização é muito séria em São Paulo, né? Porque São Paulo cresceu em cima de uma série de cursos da água, né? É um planalto de morros assim, onde você tem meias laranjas assim, entre uma e outra você tem os cursos da água. E a cidade cresceu em cima desses cursos d'água, só que no início eles foram canalizados em decorrência do problema de saúde pública, que as pessoas jogavam lixo no quintal de casa, no curso d'água. Só que hoje em dia não tem mais razão de ser isso. A gente deveria estar trazendo os nossos cursos os cursos d'água de volta, né? Reabrindo eles, né? Trazendo a cidade um pouco mais antigamente. Né? E como seria isso? Porque é uma questão complexa de infraestrutura, né? Como então, você trabalha com essa ideia, a sugestão, como se resolve? Essas áreas onde o curso d'água geralmente corre, eles foram simplesmente canalizados, né? Eles ainda são áreas que pertencem à prefeitura, né? São áreas não edificantes que serviriam à prefeitura, que são da prefeitura e que teriam possibilidade de estarem sendo trazidas outra vez a serem reabertas, né? Tá fazendo ciclofaixas ao longo dos cursos, né? Um redesenho urbano, né? Viaduto do Chá ali é um exemplo ali por baixo? Não é um Gabaú, pode ser, né? O Gabaú também, onde passa o curso da água, passou o rio ali, que poderia estar sendo trazido de volta. Mas assim, a gente cresceu no predomínio do viário, né? No início se canalizou em decorrência da saúde pública, depois veio o viário, foi onde passou, porque geralmente os cursos d'água passam mais no fundo de vale, daí onde começou a fazer as grandes avenidas, né? Então a gente luta para que Traga seja um pouco mais de verde, né? Eu costumo falar que existe essa dicotomia muito forte entre o rural e o urbano, né? Na verdade o rural poderia ficar um pouquinho mais urbano, o urbano um pouco mais rural, né? Então essa é a nossa luta aí que a gente vem trabalhando. Eu trabalho na prefeitura, sou engenheiro da prefeitura, trabalho na área de desenvolvimento urbano e tento conjugar o meu conhecimento da prefeitura com a minha atuação junto à comunidade, né? Política assim, também ambientalista. Essa mistura, né, de estar diretamente com a sociedade civil organizada, com o povo, e ao mesmo tempo estando dentro do Estado, é benéfica, não é? Você acha que dá para tirar proveito disso? Então, para mim elas são interesses convergentes, eles não têm nada de excludente, né? Eu não teria que estar atuando fora do meu trabalho, plantando e vendendo joias ou bananas, não sei o que. Eu procuro aliar o meu conhecimento
na minha vivência, seja no trabalho ou seja fora dele. E o serviço público, ele te dá muita oportunidade, mas ao mesmo tempo ele te traz muita frustração, por outro lado, né? Porque é difícil você realizar através dele, né? É uma coisa bem complicada, porque o Estado, de uma certa forma, ele, ao longo do tempo tem se mostrado que ele acaba trabalhando muito para o interesse do capital, né? Para o interesse das imobiliárias, essas coisas. E eu sou no caminho inverso, né? Ele acaba viabilizando essas grandes obras, esses grandes projetos, por mais que eles queiram colocar parâmetros, plano diretor. Obviamente existem instrumentos de planejamento e meio ambiente que o Estado procura se pautar, mas no fundo, no final sempre acaba... Então eu não vejo nem um pouco, não são funções excludentes, pelo contrário, elas são convergências. Eu trabalho para o Estado, não trabalho para um determinado governo, o governo Kassab, o governo do Haddad, não sei o que. Eu trabalho para o Estado, eu trabalho para o povo. O meu interesse público é primário, voltado para a comunidade. Então, nada melhor do que aliar essas duas questões, né? Eu acho que depois dos dois movimentos que a gente montou aqui, a gente se elegeu atualmente conselheiro de bairro, né? A gente exerce essa função de subprefeitura e procuramos atuar politicamente de forma que a gente possa decidir algumas questões. O conselho ainda está bem no início, tem formação ainda, está indo para o seu segundo mandato, mas ele é pouco consultado e delibera menos ainda, infelizmente. Mas sabemos que isso é um processo que está se iniciando, né, que visa descentralizar a gestão da cidade, que é algo que a gente acredita que seja muito importante para que as subprefeituras possam desenvolver melhor os seus trabalhos, né, ter mais agilidade. Né. Isso, no caso, só para o pessoal entender, quando se fala em descentralização, você defende que exista a votação para os subprefeitos e para os demais cargos? Então, desde 89, na Lei Orgânica do Município de São Paulo, que seria a Constituição Municipal, mas não se chama de Constituição, chama Lei Orgânica, se imaginou, né? Ela foi escrita essa necessidade de gestão descentralizada da cidade. O governo Haddad, ele regulamentou essa questão em 2013, logo que ele entrou, e ele regulamentou esse item da Lei Orgânica Municipal que faltava e criou os conselhos participativos municipais, né? E é engraçado porque, na verdade, o nome inicial era Conselho de Representantes, né? Mas, obviamente, os vereadores não veem muito bem essa descentralização, eleger esse conselho de bairros, porque eles vão perder poder, né? Então, ficou como Conselho Participativo o nome, em vez de Conselho de Representantes, mas é um futuro para o distrito, né? Para a subprefeitura. As pessoas estarem próximas dos seus representantes e eles estarem eles serem o porta-voz da comunidade, obviamente, né? Hoje em dia a gente tem os vereadores que vivem lá no Olimpo, na Câmara Municipal, quase ninguém tem acesso a eles poucos saem às ruas. Então a intenção é justamente essa. O governo Haddad agora, recentemente em janeiro desse mês ainda, ele encaminhou à Câmara Municipal um projeto de lei para que os futuros subprefeitos sejam eleitos pela comunidade, né? Eu acredito que seja um grande avanço, só que a gente até está pensando em fazer uma rede de assinaturas, um abaixo-assinado, alguma coisa, para que as pessoas que não sejam filiadas a partidos também possam se candidatar. A gente não vê problema nenhum que o futuro representante do bairro, e acho que talvez seja até mais salutar que o subprefeito, que ele não seja filiado a partido. Obviamente, quem é filiado a partido poderia estar se candidatando, não vejo nenhum problema, mas quem não é candidato a partido, quem não é filiado a partido também poderia, né? Porque, a princípio, a gente imagina qual o problema que o futuro prefeito teria caso se elegesse um subprefeito que ele não é filiado a partido nenhum. A princípio, seria melhor do que ele se eleger um representante de um partido que é contrário ao governo. Então não tem por que não ser uma pessoa que não seja candidato. E a máquina funciona de uma forma muito difícil, ela é muito centralizada ainda, né? Apesar de se querer a descentralização da gestão, ela ainda é muito centralizada. Você precisa fazer uma praça, você precisa fazer um parque, provar não sei o quê, você tem que mandar para o secretário de Negócios Jurídicos, que manda para a Secretaria de Planejamento. Então essas coisas deveriam ser mais interesse do bairro mesmo, e teria ter mais acesso ao dinheiro para que seja disponibilizado na própria subprefeitura. Então eu sou a favor, sim, respondendo a sua questão, Davi. Eu acredito que seja uma importante para a cidade. Agradeço a sua participação. Hoje
um TV Assim Entrevista especial em comemoração ao aniversário de São Paulo e dos 4 anos de TV Assim. Lembrando que todas as entrevistas e todo o conteúdo pode ser acessado através do site tvassim.org.br ou através do nosso canal do YouTube. Até a próxima. Parabéns, São Paulo. Parabéns, TV Assim. Até mais.